Desconexão da realidade. Incapacidade de confiar em pessoas depois de lembranças ruins e assustadoras, de ter vivido experiências negativas em relacionamentos familiares, amorosos e de amizade. Medos do escuro. Isso pode acontecer quando a pessoa ela vive momentos muito ruins. É o que a gente chama de trauma. Quer entender como tudo isso funciona? Fica no vídeo até o final e vem comigo. Olá, eu sou a Ana Carlota, eu sou psicanalista e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre traumas, ok? E a reação da mente em relação a isso. Mas antes, não esqueça o joinha, curte, compartilha, comenta, toda aquela coisa que a gente já conhece, já sabe como fazer, que finalmente eu aprendi. Demorou um pouquinho, mas a pessoa já tá aprendendo ali, já tô ficando craque no negócio, né? Tô pegando no tranco, exato. E não esquece, galera. Então, pra gente começar, a gente vai falar um pouquinho como funciona o trauma e que tipo de reação ele traz na mente, que são traumas psicológicos, tá? O trauma psicológico, ele é um dano à mente. Isso é hora de tossir, criatura! Segura! Eu levo 3 horas pra falar o texto, aí ele resolve tossir quando eu consigo falar. Muito bem. O trauma psicológico, ele é um dano causado à mente, normalmente como resultado de um evento que a mente passou de muita angústia. Ele traz normalmente um resultado de uma grande quantidade de estresse sofrido pelo indivíduo em algum momento que excede a capacidade dele de enfrentamento ou até mesmo a forma como ele vai integrar as emoções dele diante daquilo. É como se bagunçasse toda a mente de uma forma muito exagerada, né? É um pico alto de estresse que provavelmente a pessoa passa e ela acaba gerando nela essa memória de dor, essa memória traumática. A mente, normalmente, ela precisa passar, a princípio, para o primeiro evento de dor extrema, né, para gerar o trauma em relação àquilo. Uma vez memorizado isso, ele vai ficar no seu arquivo de memória. Cada vez que você passar por situações semelhantes ou familiares àquela, que a mente reconheça que você está em algo parecido, numa fração de segundo o cérebro vai lá no seu arquivo de memória e traz novamente aquela emoção ruim que gera essa dor, né? E aí ele ativa em você isso de novo, tá? Seria mais ou menos isso. Isso é muito comum em acontecer com pessoas que têm o pânico, por exemplo, tá? O pânico, ele traz muito essa coisa do estresse pós-traumático, numa grande maioria. Claro, existem casos e casos, tudo bem? Tô dando um exemplo aqui aleatório, né? E uma das emoções, normalmente, que vem ali subjetiva por trás do pânico é a sensação do constante desamparo. Então, normalmente, traumas que geram o pânico a longo prazo, como uma sequela disso, a gente vai buscar lá na infância e a primeira coisa que eu vou investigar através da própria psicanálise associada à hipnose e outras técnicas que eu gosto de trabalhar ali complementando a terapia, é o quanto aquela criança que vive naquele adulto se sentiu desamparada pela primeira vez. Esse trauma provavelmente vai estar instalado ali, aquela emoção está memorizada ali. A partir daquela emoção, aí a gente vai ressignificando algumas coisas e tirando a pessoa o peso emocional e afetivo que provavelmente ela está carregando. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre pânico depois para vocês, tudo bem? Não esquece aí de pedir quem gostaria de saber um pouco mais sobre como funciona, né, o transtorno do pânico e como que a gente pode trabalhar isso aí no dia a dia, porque eu sei que é uma patologia bastante complicada, né? E ele trava muito a vida de pessoas que desencadeiam isso. Mas assim como o pânico, existem outros tipos de comportamentos que são gerados pelo trauma, que é esse excesso de adrenalina, de estresse, de experiência dolorosa que a pessoa vive e aí ela acaba não conseguindo lidar com situações familiares. Por exemplo, quando você passa por um acidente de carro, né? Você, ainda que tenha sido algo leve, né? Aquela coisa que não trouxe grandes danos, normalmente esse trauma ele vai ser leve, mas perceba-se a tendência é você não ficar alguns dias meio que receoso para entrar no carro. Isso é o trauma, tá? Nesse contexto seria um trauma leve, mas ele vai trazer para você algum tipo de bloqueio até aqui.
né? Isso também é muito comum acontecer em relacionamentos, principalmente amorosos. Por quê? Porque se você sai de relacionamentos abusivos, principalmente relacionamentos de anos, que é onde o abuso psicológico, físico, sexual, qualquer coisa parecida tenha acontecido, ele vai gerar memórias de dor, né? E essa memória de dor vai trazer também para essa pessoa um estresse tão grande, onde ela não sabe lidar com aquelas emoções, ela se sente desamparada, ela se sente perdida, ela se sente totalmente desconectada dela, do mundo, ela não sabe exatamente onde ou como fazer para sair daquilo e como se proteger daquilo. Acontece que o trauma, ele traz para a mente, para a realidade daquele indivíduo, uma realidade que só existe na mente dela, na maior parte das vezes, pela experiência de dor que ela já viveu. Não significa que o que ela está vivendo hoje será da mesma forma, mas ela projeta que será, e aí o que ela faz? Ela se bloqueia. O trauma faz com que a tendência do indivíduo é se bloquear. A tendência é elas terem muita dificuldade de quererem se relacionar de forma mais comprometida com qualquer outra pessoa, tá? E é por isso que muitas vezes a gente vê pessoas dizendo que nunca mais quero casar na minha vida. Por quê? É o trauma que ela carrega de um relacionamento que ela viveu, que traz esse excesso de estresse, de adrenalina, né, de dor que ela carrega de forma muito descompensada, e é como se a mente dela mostrasse que qualquer relacionamento que ela tiver vai ser da mesma forma, tá? E é por isso que muitas vezes as pessoas se travam ali, e isso impede esse indivíduo de viver novas experiências e entender a longo prazo que não necessariamente precisa ser daquela forma, que ele pode entrar no carro e dirigir porque vai ficar tudo bem, que ele pode tentar viver um novo relacionamento porque pode ser que fique tudo bem, que ele pode tentar sair de casa, ele não precisa mais ter aquele medo de ir até a padaria sozinho, porque vai ficar tudo bem, né? Então, aí, normalmente, quando existe traumas assim, que são memórias de dor e tá ali enraizado e gera essa emoção que te trava, um dos principais caminhos a se seguir para resolver essas questões conflitantes internas é um processo terapêutico auxiliado, dependendo do grau desse trauma, o quanto de fato ele afeta e trava a sua vida, associado também ao médico psiquiatra para poder entrar com o medicamento para aliviar até mesmo os picos de ansiedade que normalmente esses traumas podem gerar, ou até mesmo traços depressivos que esse mesmo trauma também pode gerar, levando em consideração que cada indivíduo reage de uma forma. Existem pessoas que passam por experiências de vivência traumática, né? E não necessariamente elas criam esse bloqueio. Elas ficam receosas, mas mesmo assim enfrentam algumas situações parecidas novamente. Existem outras que travam. Logo, a gente percebe como cada indivíduo é único e por isso cada pessoa reage de uma forma. Então, a principal coisa é, se você se identifica com isso, se você percebe que existem bloqueios, tanto de grau baixo, moderado ou alto, na sua vida que te trava, isso pode ser um trauma leve, moderado ou de grau alto, né? Se você está se percebendo, se limitando a viver novas experiências na vida, simplesmente pela memória ruim de já ter passado por algo parecido e não deu certo, aquilo te doeu demais, busque a ajuda de um terapeuta, né? E trabalhe junto com ele, com as ferramentas que esse profissional vai ter para te orientar, para ressignificar a sua história, aliviar essa memória de dor, ressignificar, ou seja, dar um novo significado para ela, tirar o peso afetivo que ela tem, para que você consiga voltar a ter uma vida normal. Afinal de contas, a vida é linda, ela merece ser vivida e eu não posso ficar travado no medo que na maior parte das vezes só existe na minha mente, porque ainda é uma memória de dor, não necessariamente que eu vá viver a mesma coisa. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar, dar aquele joinha, comentar, todas aquelas coisas que a gente já conhece, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e vem comigo, que a gente vai entender como tudo isso funciona.